Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Terror na Esquina. Eu sou o Felipe Gomes e, por motivos de Marina estar sem energia em casa, ela talvez entre um pouquinho mais tarde. Então, tava tudo certo, só que imprevistos acontecem. Mas hoje é um episódio super especial, porque, como vocês já sabem, são relatos dos ouvintes. E para melhorar ainda mais o episódio, a gente trouxe alguns convidados que são participantes do nosso grupo da seita, do grupo do apoio. Então eu vou pedir para que eles se apresentem e podem ficar à vontade. Oi, eu sou a Carol. A Carol já é de casa, já gravou um episódio com a Já gente. tô carteirinha batizada já. Carimbada, né? Não é batizada. Meu Instagram é Carolina Anderson. E é isso. Eu sou o João, galerinha. E, bom, meu Instagram tem o Linktree, então eu não preciso falar de todo. O Instagram é @JoãoRomeroF. Eu vou deixar o Insta deles na descrição do episódio, lá no Spotify, onde você estiver escutando. Então, dá uma força. Primeiro, eu quero agradecer vocês por terem aceitado participar desse episódio. Eu acho que vai ser super divertido, vai ser super legal. É muito legal quando a gente abre o episódio para vocês, porque são mais opiniões e mais conversa que a gente tem sobre as creepypastas, sobre os relatos. Então, acho que vai ser bem interessante e bem legal. E eu espero que vocês gostem. Sigam em todas as redes sociais Terror na Esquina, em toda a esquina. Isso mesmo, siga a gente nas redes sociais, @terror na esquina. Tanto no Twitter quanto no Insta. E no TikTok. E no TikTok. E no YouTube também. O YouTube tá às moscas, como sempre. É difícil, gente, é muito difícil manter rede social. Não, mas é porque o YouTube ele tá morrendo depois do TikTok. É. Nossa, Mas é muito difícil, ter um podcast e fazer o vídeo depois, porque eu não trabalho com isso, então, o que eu. Às vezes dá uma preguiça de editar episódio, gente, vocês não têm noção. De verdade. Faço por amor. amor a vocês. Podcast é por amor. Então, pessoal, vocês estão animados para o primeiro relato que eu vou ler aqui? Bora. Bora. Olha, o primeiro relato começa assim. Olá, eu sou de Manaus e o relato a seguir aconteceu quando eu tinha 18 anos. Bom, por problemas familiares eu precisei morar com uma tia minha em outro estado, e isso durou mais ou menos um mês. Até eu voltar para casa, pois as coisas ficaram um pouco estranhas. Logo quando eu mudei, eu já estava abalada por inúmeros problemas e de cara já estranhei muito o ambiente. Eu tive que dividir o quarto e a cama de casal com a minha prima, que é 2 anos mais velha que eu. Até aí tudo bem. Só que o quarto tinha um urso gigante, daquele do desenho Pooh. Nossa, ó o urso relacionado. Quem tem Roberto. bonecos de pelúcia. Alberto. Roberta, ela é a mascote agora do podcast. Que bagulho bizarro. Não, como é que dorme olhando pra isso? Imagina se cai de madrugada. A Roberta é pior que a Megan. E o Chuck junto, né? Obrigado por fomentar nossos medos. Meu Deus. Deixa mais gráfico. Continuando. E eu, desde a primeira noite, senti que aquele urso me observava. Eu cheguei a ver ele se mexendo, e quando isso acontecia, eu me cobri e ficava imóvel até o dia amanhecer. Então chegou um dia que todas as noites rolava muito barulho na casa, principalmente na cozinha. Era panela batendo, caindo no chão, gato fazendo aqueles barulhos estranhos quando estão assustados. Eu já não estava aguentando mais, porque parecia que ninguém ouvia, só eu. A gota d'água foi num dia que estávamos todos na sala da minha tia vendo TV.
e minha prima de uns 4 anos brincando. Na sala tinha um ventilador bem capenga, daqueles de metal, só que pequeno, na altura de uma criança de 5 anos. E foi quando eu vi a minha priminha olhar pra mim e ir andando em direção ao ventilador. E simplesmente meter a cabeça lá. Eu fiquei tão desesperado e comecei a gritar e chorar, e depois de uns 5 segundos, eu vi que nada tinha acontecido, e que só eu tinha visto aquilo. E foi isso. Depois eu liguei pro meu pai e pedi pra voltar pra casa e expliquei um pouco do que havia acontecido. O segundo relato aconteceu esse ano. Ano passado. Faz mais ou menos um mês e foi bem rapidinho. Então, eu tenho um filho de 5 anos e foram pequenas coisas estranhas que envolveram ele. Então, certo dia estava eu, ele e meu pai na sala de casa comendo, e a sala dá pra ver a entrada da cozinha. Eu fui fazer algo no quarto que eu não me recordo, e ele ficou com o meu pai na cozinha. Quando eu voltei pra sala, meu pai estava super assustado, porque meu pai pediu pra ele me chamar no quarto e ele disse: "A mamãe acabou de passar pra cozinha." E então chamou meu nome, e logo em seguida eu saí do quarto. E meu filho disse pra mim que ele viu uma mulher passando na porta da cozinha e que parecia muito comigo. O segundo relato foi que meu filho começou a ficar muito assustado com qualquer coisa e começou a me dizer que o boneco dele estava se mexendo e assustando ele. Era um boneco do Hulk. Então eu segui o conselho da avó dele e levamos ele numa benzedeira, que rezou e disse que não tinha nada de errado com ele, que era algo na casa bom. Depois disso, ele melhorou bastante e o boneco eu joguei fora. O terceiro foi bem recente. Meu filho dorme no mesmo quarto que eu e o pai dele, porém na cama dele, bem ao lado da minha. Então, uma noite, mais precisamente umas 2 horas da manhã, eu acordei com o barulho do meu quarto e quando eu virei era meu filho entrando, dizendo que tinha ido ao banheiro, mas que não precisava de ajuda porque não tinha mais medo. Eu estranhei, mas aceitei e disse: "Vem deitar na sua cama." Quando eu virei pro lado para me deitar de novo, o meu filho estava deitado do lado, já dormindo. Eu me arrepiei bastante, levantei e verifiquei a porta do quarto e estava trancada. Porém, eu não consegui dormir mais essa noite. Enfim, esse foi o relato e espero que gostem. Uau. Essa do última me pegou de um jeito que eu não estava preparado. Relato de criança é sempre pesado, né? Sim, sim. Criança e boneco são duas coisas que assustam bastante. Ai, gente, desculpa, mas a do boneco tava tudo bem. Mas na hora que ela mencionou que era o boneco do Hulk, eu comecei a segurar a risada, porque não veio na minha cabeça o boneco. Não veio da minha cabeça o boneco do Hulk amaldiçoado. Não, o Hulk não. Leva tipo o Furby, a Roberta. Mas o boneco do Hulk é meio diferente, mas ela, tipo, conversar com ver o filho entrando no quarto falando que tinha banheiro e virar pro lado o filho tava dormindo, tipo, uou. Nossa, assim, eu dava o filho embora. Fecha a casa pra ele, abandona e vai embora. Exatamente. Nossa, sei lá, eu acordava todo mundo da casa, acendia todas as luzes. Fazer que nem as meninas lá do Pátria Amada Criminal. Pode ir pro México, seu nome é Juanita. Sim. Relato número 2. Bom dia, meu nome é Pan. Não vou falar o nome. E o relato que eu vou contar é do meu pai. Na infância dele, só morava ele, minha tia e minha avó, onde nenhum deles eram religiosos. Eles moravam em um sobrado no fundo de uma casa, onde o proprietário da frente era um senhor, que aparentemente praticava alguns rituais. E esse senhor dizia, meu pai, que tinha mais ou menos entre 98 a 105 anos de idade e respirava através daqueles equipamentos respiratórios.
Dizia meu pai que eles conseguiam ouvir o senhor arrastar seu equipamento respiratório por toda a casa, e constantemente ouviam barulhos estranhos. Um dia, quando meu pai e minha tia tinham em torno de 14 anos, tiveram a brilhante ideia de assistir um filme de terror, que iria passar naquela noite. A minha avó advertiu eles e disse que se ficassem com medo e não dormissem depois, ela iria bater neles e deixar de castigo. Eles, como bons teimosos e corajosos que eram, só que não, desobedeceram às ordens dela e assistiram o filme. A sala onde estavam assistindo o filme era do lado da entrada do sobrado, onde tinha uma parte de pedras no chão, que era possível escutar se alguém andasse nela. Eles já não sabiam a hora que era, mas já era mais de 23 horas. E um pouco depois começaram a escutar passos nas pedras. Eles olharam um para o outro, mas nenhum dos dois tiveram coragem de ver o que era o barulho. Foram correndo ao quarto da minha avó, que acordou brava e brigou com os dois. No dia seguinte, foram ver o que poderia ser os barulhos, e meu pai disse que em certos locais dava para perceber que algo se assemelhava com pegadas. Se eram de outras pessoas ou algo sobrenatural, eles nunca souberam dizer. Mas meu pai acredita fielmente que não era algo normal e que a casa que viviam sempre ocorriam coisas esquisitas que eles não poderiam explicar. Edith, só para completar algo que eu não havia dito, como o sobrado era no fundo da casa do senhor, não tinha como um ladrão ter acesso para outro lugar, a não ser que passasse na casa do senhor primeiro. Por isso meu pai acreditava ser um espírito ou alguma coisa que andava sobre as pedras naquela noite. Espero que tenham gostado. Tem outras histórias para contar em uma próxima vez. Ai, eu não gostei não, fiquei com medo. Nossa, eu tenho muito medo de acordar escutando passo de madrugada. É um medo real. Real mesmo. Eu moro eu e o Aislan, então, tipo, se ele tá do meu lado dormindo e eu escuto barulho em casa, já gela meu coração inteirinho. De verdade. Eu também moro com meu marido, né? E uma vez, eu sou sonâmbula. Aí, uma vez ele chegou do trabalho, ele trabalha à noite, e eu já tava dormindo, ele foi e me deu um beijo, foi tomar banho, né? Ele voltou pro quarto só de cuequinha. Eu já dormindo, levantei na cama, assim, sentei e gritei: Quem é você? O que tá fazendo aqui? Sendo que ele Tadinho, já tinha assustou ele. não sei. E isso dormindo. Aí ele falou assim: Amor, é eu. Aí eu peguei e voltei a dormir. E deixei ele lá assustado sozinho. O sonambulismo é pesado, hein? Tadinho. Gente, pra resolver medo de casa, é só ter gato. Depois que eu tive gato, aqui em casa eu tenho 5 gatos. Depois disso, Tudo é culpa do gato. qualquer um que escuta é o gato. Boa. Qualquer coisa. Eu tô deitado na minha cama, eu escuto alguma coisa na janela, no telhado, lá fora, eu falo, é os gatos. E fico É o tranquilo. gato, sempre o gato. Tá Sossegado é o fazendo a gato. ronda da casa, né? Às vezes eu posso falar que é o gato. Eu não tenho gato, mas é só pensar, é o gato. É, É um gato aí da rua qualquer. é um gato. Imagina, você tá tranquilinho assim em casa e você escuta passo. Tipo, cara. Bom, o terceiro relato, ele começa assim. Oi, tudo bem? Eu acompanho bastante o podcast de vocês. São meu passatempo no trabalho. Bom, eu tenho um relato para contar. Não é meu, e sim do meu avô. Eu cresci ouvindo essa história e ele jura de pé juntos que aconteceu. Ele sempre morou no interior. Hoje aquela casa virou uma chácara que a minha família vai às vezes para relaxar e desligar da cidade. É bem retirada, no interior do Rio Grande do Sul. Passa um rio atrás da casa e tem uma parte dele que é bem funda. Foi apelidada de Poção, porque tem mais de 17 metros de profundidade. Ninguém sabe como ficou tão fundo. E são poucos que se arriscam a nadar lá. Para chegar nessa parte do rio,
tem um campo aberto com árvores, tudo cercado por conta das divisas da terra. Meu avô sempre ia muito pescar lá. Ele conta que um dia ele e os amigos resolveram pescar juntos à noite, porque deveria ter passado da meia-noite e a água começou a borbulhar. E no meio do mato que tem lá perto, ele conta que viu um vulto branco, alto do chão. Começou a vir em direção a eles. Meu avô e os amigos se atracaram a correr. E ele disse que o vulto seguiu até chegarem na cerca que dividia o nosso terreno daquele lugar. E quando eles passaram pela cerca, o vulto começou a voltar em direção ao mato. Tem diversas pessoas que viram isso, e muitos nunca vão acampar lá. O rio, depois explicado que as bolhas sobem por causa das folhas que ficam presas no fundo, e tem toda uma parte química disso, mas o vulto branco ninguém sabe explicar. Só que ele aparece às vezes para algumas pessoas, sempre à noite. Eu nunca vi, mas meu avô e os amigos deles seguiram contando essas histórias por anos. Lá onde fica a antiga casa do meu avô tem diversas histórias e até lendas, porque foi colonizado por alemães e poloneses. Meu bisavô, inclusive, é da Alemanha e nunca falou uma palavra em português. O mesmo vale para minha bisavó. Eles contam que quando chegaram ali era só mato. E aconteciam muitas brigas de família. Houveram muitas mortes. Teve até um tronco nesse mato que o vulto aparece, que anos depois foi encontrado cheio de ossos. Os moradores que acharam acabaram por o enterrar. Quem sabe aquele vulto branco não era um fantasma da pessoa que morreu. É isso? Sim, Não, se tivesse mais também, né? Pelo amor de Deus. já não basta o vulto branco na floresta. Rapaz, não, vulto branco na floresta encontrou um monte de osso num tronco, rapaz do céu. Eu mudava de país. Cara, perto da sua propriedade. Que loucura, cara. Que loucura. Não, você acha, se um dia eu encontrar um monte de osso, assim, humano, num tronco, Acho o meu corpo depois. exatamente, eu caio pro lado. Eu caio dentro do tronco. Aí eu quero ver eles descobrirem o que aconteceu, né? Porque vai achar os ossos, depois vai achar um corpo fresco lá. Vai achar que é um serial killer. Nossa, Sim. imagina, você é preso, um negócio que nem foi você que fez. É, mas eu nunca tinha É. pensado, eu sempre tinha um preconceito com espírito na floresta. Aí depois eu fui parar pra pensar, tipo, por que eu tenho esse preconceito? Mas, tipo, é um lugar muito provável de ter acontecido alguma coisa bizarra e aparecer um espírito. Principalmente pelos povos indígenas, ou então aqueles povos incas, astecas que foram massacrados durante a invasão. Então, tipo, é muito possível ter espíritos na floresta. Tem o Curupira também, a Saci, Cuca, Sim, tem os folclores também, né? o Boitatá. E sabe quando acontece fogo-fato? Entra em combustão uma parte do ar e vira tipo um foguinho no meio da floresta? Acontece Uhum. muito em pântano por causa do material em decomposição, das folhas em decomposição. Mas eu acho que não seria o caso, né? Ah, mas isso funciona com os gases de decomposição humana também? Provavelmente sim. É, porque se lá tinha uns ossos assim no tronco oco, vai saber onde mais tem corpo. Então a questão é tipo, o fogo-fato não persegue uma pessoa, né? Às vezes é É. que nem aquela história lá do TikTok das bananas gigantes. Vai saber se não tem um cemitério embaixo. História da banana gigante. Eu Não. também tô nessa, que banana gigante. Não! Aí uma moça no TikTok, ela postou um vídeo falando que todas as frutas da casa dela, que ela tinha colhido na casa dela, eram bem grandes. Aí o povo começou a comentar que era muito adubo, que provavelmente era um cemitério antigo lá e ela não sabia. Nossa, Às vezes é o mesmo esquema. caraca, Mano! tava comendo banana do defunto. Aí o povo falou assim, cavuca um pouquinho, mas você vai achar os ossos. Hã? Por maldoso. Na hora que falou daqueles negócios grandes, eu lembrei daquela cidade que tem tudo grande, acho que é Itu o nome. Não, não é Itu. É tipo, ela mora no sítio e tem bastante árvore frutífera lá, né? E são todas maiores do que o Rapaz, comum.
Deus me livre, a mulher. Não, gente. Agora, se alguém falasse pra Um mim. bananão. Não, se alguém falar pra mim assim, eu acho que tem um cemitério embaixo da tua casa, eu me mudo. Eu não preciso da certeza, Sim. só eu acho já é o suficiente. Sua casa tá fadada a ter espíritos. É. Às vezes, né? Sei. Depois eu nunca mais vi nenhum vídeo dela. Será que aconteceu alguma coisa? Os fantasmas foram reivindicar as frutas. Foram cobrar aí, ó. Volta pra cá. É. Olha, eu dei uma rápida pesquisada aqui no Google. Fogo fato é um Ah, fenômeno que ocorre sobre superfícies de lagos, pântanos ou até mesmo em cemitérios. Quando um corpo orgânico entra em decomposição, ocorre a liberação de gás metano. Se em algum local houver condições de concentração do metano, o gás começará a se concentrar e se o clima estiver relativamente quente, ocorrerá uma explosão espontânea. Então sim, corpos humanos produzem gás metano e queimam. Tá Mas vendo, gente? a Terror na questão... esquina também é ensinamento. Porque pra mim, Fogo Fato era o Alien do Ben 10. E saber 10. agora desse acontecimento. Mas eu acho que a questão de ser branco e perseguir as pessoas aí já não cancela que não é. Pessoal, agora é o último relato, mas não, calma que o episódio não tá curtinho, porque esse relato, ele é grande e ele é pesado. Então, se preparem. Olá, pessoal do Terror na Esquina. Venho aqui te escrever alguns dos meus relatos. Minha vida inteira é um. Me desculpe pelos erros de português, pois eu estou escrevendo no celular e sugo um pouco da paciência. Eu já escutei todos os episódios do seu podcast e quero contribuir um pouco com o seu trabalho. E quero ouvir depois também. Mas sem me alongar muito, eu vou contar os acontecimentos mais chamativos. Só o fato de eu ter nascido já foi algo fora do normal. Minha mãe teve os meus dois irmãos mais velhos e fez aquele método para não ter mais filhos. Acho que cortar trompa não é o certo. Depois de 13 anos de diferença do meu último irmão, eu nasci. Desde criança eu já fui meio sensitivo, conseguia ver algumas formas e sentir. Eu costumava conversar comigo mesmo, não é esquizofrenia, kkk. Já fiz vários testes pelos meus pais, e a maioria dessas conversas eram pelo pensamento. Uma vez que vinha dentro de mim. Essa voz já me livrou de vários problemas e até mesmo da morte, me avisando para não ir em certos lugares, onde os meus aconteceriam alguma desgraça. Certa vez, quando criança, conversando comigo mesmo, me perguntei o que aconteceria no meu futuro. E a voz me respondeu que eu faria 13 tatuagens que marcariam o tempo dos acontecimentos. Que eu sofreria muito na vida, mas no meu 27º aniversário, algo iria acontecer que mudaria a minha vida para melhor. No meio desse sofrimento, ele descreveu 2 prisões e a morte da minha mãe. Admito que quando ela falou da morte da minha mãe, eu caí no choro até dormir. Tempos depois eu descobri que essa voz nasceu junto comigo, meio que almas separadas do mesmo corpo. Acredite se quiser. Eu também achei isso loucura, mas sempre fui pé no chão, um verdadeiro cientista, por assim dizer. E fiz coisas para comprovar para mim mesmo que era verdade. Eu irei descrever mais à frente. Quando eu tinha uns 7, 8 anos, eu comecei a fazer viagens astrais sem querer. Sempre acontecia quando eu dormia de barriga para cima. Até hoje eu não consigo dormir mais assim. Com essas viagens astrais, eu comecei a atrair algo que começou a me perseguir. Algo ruim pra caralho, e a voz disse que teria que lidar com ele de algum jeito, porque graças à viagem astral ele tinha me encontrado. Com o passar do tempo, tudo o que a voz disse foi acontecendo. Mas isso meio que ficou esquecido na minha mente. Certa vez eu tava passando na rua e uma senhora cigana parou bem na minha frente e disse do nada que era pra eu ter força, que é difícil ser uma luz sendo adorada pela escuridão, que não era pra eu me perder nela. Juro que na hora eu pensei, essa velha tá doidona de fumar pedra, só pode. Mas mesmo assim eu nunca esqueci disso e ficou marcado na minha mente. Quando eu estava com 10, 11 anos, eu entrei em uma depressão profunda.
sempre com pensamentos suicidas e sussurros de fora da minha mente. Eu sabia claramente que não era a voz da minha cabeça. E toda a paralisia do sono vinha a mesma escuridão em forma de ave, me dizendo para entregar a minha alma para ele. Aos 12 anos eu tentei me matar. Tomei agrotóxico, eu moro na roça, cidade pequena. E lembro quando eu tava meio acordado no hospital, o médico disse que foi Deus que me salvou porque era pra eu ter morrido na hora que eu tomei o veneno. Depois disso eu comecei a querer mudar de vida. Comecei a enxergar que Deus tinha algo pra mim. E com isso comecei a querer lutar contra o que fosse aquilo. Comecei a fazer mais atividades físicas pra me distrair e emagrecer um pouco, porque eu era gordinho na época. Fiquei no shape, então eu arrumei uma namorada, a primeira. No início era tudo de boa, mas depois de um certo tempo começou tudo a dar errado. Ela tinha um ciúmes excessivo de mim, tinha ciúmes da minha mãe e se cortava pra caramba. E com isso, e muitas brigas, eu entrei em depressão de novo. Certo dia, eu dormindo de barriga pra baixo, lógico, para evitar uma viagem astral. Não que eu tava com medo, mas estava com as energias esgotadas e qualquer coisa que viesse ia me foder. Tinha noção disso, como um amigo me disse uma vez, não tentarás teu Deus. Você não precisa ter medo de caminhão, mas entrar na frente dele achando que não vai acontecer nada é idiotice. Então, o ser veio e agarrou minha perna e puxou a coberta. Quando eu acordei, o lugar da mão estava machucado. E disse pra mim, me entrega a tua alma. Eu comecei a chorar e pensei, tô fudido. Mas logo em seguida a voz veio e me disse, você está do lado de Deus. E isso encheu meu peito de força e um certo ódio contra aquele ser que me perseguia. E eu disse, vai tomar no teu cu, bicho chato do caralho. E deixa eu dormir, eu tô do lado de Deus, seu fudido. E por incrível que pareça, funcionou. Depois disso, e da mãe da minha ex ter falado que era melhor eu terminar com ela, senão eu ia acabar me matando. E eu terminei e comecei a estudar a fundo sobre ocultismo e até entrei para um grupo satanista que possuía perto da minha casa. Minha intenção era aprender ao máximo sobre aquilo que estava me perseguindo. Um dia eu estava olhando na internet e apareceu uma série. A voz gritou na hora e eu assisti. Eu sem entender, eu vi que tinha uma temporada só e eu comecei a assistir. Até que chegou um certo episódio sobre um demônio específico e eles falaram seu nome e na hora a voz gritou. É ele! E o meu cérebro começou a formigar de uma forma e começou a ventar. Igual tá ventando agora que eu tô escrevendo. Eu disse pra mim mesmo que eu descobri quem é. Depois eu fui ao centro de Umbanda, onde no primeiro dia eu conheci o espírito de um preto velho. Ele conversou comigo e disse que a partir daquele momento ele ia me ajudar a lutar contra o demônio. Tive paralisia dos sonos que ele apareceu para me ajudar. Uma delas eu lembro como se fosse hoje, ele me dizendo para voltar porque o demônio estava em cima de mim. Nesse momento, eu voltei para o meu corpo e eu vi a criatura em cima no teto. Passando o tempo, eu acabei me aprofundando no xamanismo, druidismo, hermetismo e magia do caos. Não é a magia negra, caos é a desordem que a gente vive hoje e em dia em sociedade. Com 17 anos, eu entrei na faculdade federal do meu estado e fui estudar longe de casa. Só um ano adiantado, só isso, eu estou longe de ser um gênio. Minha família sempre foi de baixa renda, então a situação para estudar e me manter tranquilo era meio puxada. Então, como eu conheci umas pessoas e sempre tive facilidade em fazer coisas que não deveria, comecei a vender maconha. Depois cocaína e, quando menos esperava, era o maior traficante da cidade. Cidade é pequena, contando com o município no máximo 20 mil habitantes. Tinha macó, pó, LSD, êxtase, mas eu acho que pelo fato de ser uma pessoa de bom coração, todo mundo que me conhecia me tratava super bem. Sempre fui de ajudar o próximo, mesmo eu estando na merda. Eu vou te falar que com o dinheiro do tráfico eu ajudei mais os cachorrinhos de rua do que eu mesmo. As únicas coisas que eu tenho até hoje são as tatuagens e a maioria delas são símbolos contra seres espirituais. E uma que evita eu de fazer viagem astral. Mas voltando ao assunto. Um dia eu comecei a ficar com uma menina que era libanesa. Os pais vieram fugidos de lá por causa de uma guerra civil. Tinha foto do pai dela segurando uma AK-47, com um monte de gente em volta atirando pro alto. Um dia ela me falou que a mãe dela lia borra de café, e que era pra eu fazer uma leitura com ela. Com muita relutância,
A mãe dela fez e eu também. A mãe dela disse coisas normais até então pra mim, que eu estava seguido por escuridão e como uma serpente teria que mudar de pele para sobreviver, e que era para eu tomar cuidado com o conde que nasceu comigo, que poderia me fazer perder pelo caminho. Na hora eu ri e perguntei se ela não tinha uma coisa que eu não sabia. Ela me virou e falou: Você vai conhecer uma mulher de cabelos vermelhos que vai mudar a sua vida. Lembro que até a filha dela pintou o cabelo de vermelho e ela disse que não ia ser ela. Logo depois de um tempo, eu conheci minha outra ex. Eu vou chamar ela de Isis. Foi igual ao cinema. No momento em que eu olhei para ela, a voz disse: É ela. E eu, com um jeitinho brasileiro, dei um jeito de chegar até ela e não importando como, a gente começou a namorar. E eu parei de traficar e fui vivendo, comecei o projeto da faculdade, ganhei bolsa e era um pouco mais de ajudar a manter as coisas em casa. Até que Isis formou na faculdade e ia fazer residência em outro estado. Cursou medicina veterinária, ela me ajudou pra caralho a ajudar os doguinhos da cidade. E como todo relacionamento à distância, logo virou uma merda. E eu caí de nariz no pó. E comecei a desgraçar a minha vida. Um certo. Eu não sei o que passou pela minha cabeça, mas foi a maior estupidez que eu fiz na minha vida. Eu gritei sozinho pro quarto: Demônio, o que for que tiver aí pode tomar o meu corpo, fazer o que quiser nessa porra. Fiz até um ritual. Dias seguintes foram difíceis pra caralho. Via o que me perseguia mais visível do que nunca e sempre vinha por cima e quando chegava eu falava uns trem em outra língua, não sei reconhecer pra te falar qual é. Mas era outro ser dentro de mim que falava e logo depois o ser saía de perto pra ir pra longe. Até um dia de manhã a voz me disse: É hoje. E respondi logo em seguida: O quê? E ela me respondeu: Você sabe. E logo veio a sensação de eu vou ser preso. Dito e feito. Aconteceu à tarde para final da noite. Os policiais invadiram a minha casa sem mandato. Eram amigos do meu irmão mais velho. No momento eu tava tomando cerveja, fumando baseado, assistindo Samurai X no notebook. Então eu fiquei um mês mais ou menos preso pelo fato de ter 19 anos, faculdade federal, projeto de iniciação científica e outras coisas. Uma coisa que eu sempre gostei foi de aprender, então certas coisas eu me esforçava bem. Te dizer que foi até tranquilo lá dentro. Eu conheci bastante gente e o problema foi espiritual toda noite. Eu tinha paralisia do sono e via olhos vermelhos, amarelos e pura escuridão sempre me observando. Passando o tempo do ocorrido, eu saí e consegui voltar a tempo de recuperar a faculdade. Comecei a ir à igreja e desisti dessas coisas espirituais. E me neguei a ver qualquer coisa sobre o assunto. Foi passando o tempo, a voz ficou menor também. Detalhe que a única coisa que eu usava era maconha. Sempre ajudou a diminuir minhas dores de cabeça que começavam no centro da testa onde está localizada a glândula pineal. Até um dia de manhã, cedo, eu vi a sombra do demônio e gritei sozinho. Hoje eu acabo com a tua vida. Mais tarde eu tinha uma endoscopia marcada e fui na consulta. Aplicaram morfina e eu apaguei. Eu lembro que nesse meio termo o médico perguntou: ele já tá acordando? A enfermeira disse: eu já dei 3 doses, não pode dar mais. Essa resistência toda veio dos meus testes como eu disse. Eu tenho mente de cientista para comprovar para eu mesmo sobre a voz, sombra e outros acontecimentos. Eu ingeri muitas substâncias psicoativas, como cogumelos, LSA, LSD e DMT, entre outras que provêm do xamanismo, plantas de poder. E, de forma de um projeto, eu ia aumentando a substância de pouco a pouco até chegar a um estágio de usar e conseguir agir naturalmente com quantidade extremamente alta. Eu trabalho e faço o que eu quiser e te falar, tem algumas coisas que eu faço até melhor. E sobre essas substâncias eu via que pessoas ficavam extremamente alteradas, dizendo que via alucinações e comigo não acontecia nada disso. Então eu cheguei à conclusão que eu, sem usar, via aquelas coisas e com as substâncias eu nunca via. E veio a certeza dos acontecimentos, pelo menos pra mim. Não recomendo que alguém siga isso que eu fiz. Vale lembrar que eu meio que desisti da vida. E teve dias que eu passei um desespero. Voltando ao assunto.
Eu retornei à endoscopia e deitei de barriga para cima, e logo dormi. No meio que acordei com o demônio em cima de mim, puxando minha alma. Eu senti que ela saía um pouco, mas estava presa no meu corpo. O demônio ficou louco e começou a ficar mais agressivo até que chegou o momento que eu pensei: Treinei minha vida inteira para isso, eu não vou vacilar." Meu coração começou a encher de ódio e eu comecei a gritar: "Qual é o seu nome?" Na sétima vez que eu gritei, cada vez com mais determinação, ele gritou o nome dele. Eu repeti o nome logo em seguida e a última sensação que eu tive foi dele sendo sugado para dentro do meu corpo. No dia seguinte, eu tive outra paralisia do sono, só que dessa vez era a voz dentro de mim dizendo: "Me deixa sair." Só sei que quando eu vi, a voz me deu tanto ódio que eu consegui levantar metade do meu corpo astral e tentei enforcar tudo que estava em minha volta, dizendo que eu ia matar. Passou um tempo e eu não ouvi mais nada e deitei e dormi. Depois disso, as coisas foram acertando até que chegou uma semana que eu disse sozinho: tá chegando a hora da próxima missão. E no mesmo dia eu sonhei que estava sendo preso pela segunda vez. Me bateu um desespero, eu comecei a chorar no meio da noite falando que não estava fazendo nada de errado. Eu estava fazendo faculdade, trabalhando na roça nos finais de semana. E a única coisa que eu fazia fora da lei era fumar uma maconhinha. A voz me respondeu: "Na hora, não tem jeito." Logo, em uma semana depois, eu fui preso pela segunda vez. Aconteceu em uma blitz e eu estava com 5 gramas de maconha. Eu fui jogado na gaiolinha e mandado dessa vez para o presídio da capital. Primeira vez foi na da região. Aqui eu não vou me alongar muito porque daria para fazer um podcast. Sobra o tempo dessa prisão. Nesse presídio da capital que eu fiquei, dessa vez ele foi construído no mesmo lugar sobre um outro presídio, que havia muitas mortes de presos que era conhecido como o Presídio da Marmita. Os presos matavam os outros e picotavam, colocavam dentro das embalagens vazias de marmita e jogaram fora o corpo junto com o lixo. Até que chegou um certo momento que tinha tanta morte que os policiais invadiram e acabaram de matar o resto. O tanto de seres malignos que eu vi naquele lugar não é brincadeira. Aí, ela foi derrubada e construíram outro por cima, no mesmo lugar. E colocaram o sistema dos Estados Unidos, onde o que manda são os agentes da prisão. E os presos ficam presos 23 horas por dia na cela, sendo 1 hora de banho de sol. Fiquei lá 1 ano e pouco depois que eu saí, eu vim morar na roça por completo com os meus pais. Até a última situação de previsão aconteceu em 2020. Eu perdi minha mãe. Ela morreu do mesmo jeito que eu descrevi pra mim quando era criança na conversa. Sofri pra caralho, mas dessa vez eu descontei a raiva no trabalho. Comecei a trabalhar em casa igual um burro sol a sol. Hoje em dia, eu meio que superei tudo. E entendi o porquê tudo isso aconteceu comigo e eu e a avó somos brothers de coração. E de vez em quando consigo ouvir a voz do demônio, mas é muito fraca. Por incrível que pareça, hoje na região sou usado como bom exemplo pelos outros pais. Sou convidado para dar palestras em eventos religiosos. Não conto a parte sobrenatural. Essa é a primeira vez que eu conto isso para alguém. Tenho meu dinheiro e agora, graças a Deus, não falta. Minhas vaquinhas e uns pés de cafés e eu posso falar minha lealdade e fidelidade e totalmente a Deus. Não existe outro ser nessa terra que mereça ser superior a você. Como você não deve se sentir superior aos outros. Pelo menos é assim que eu penso. Nunca mais houve eventos sobrenaturais significativos. Só me resta esperar meu 27º aniversário, que vai ser ano que vem, 17 de janeiro. O que será que vai vir? Que pelo menos seja uma coisa boa como foi a conversa que eu tive. Rapaz, quando eu achava que o negócio tava ruim, piorava. Não, com todo o respeito à pessoa que contou a história, lógico, mas Com todo menino respeito. do céu, que negócio punk. Sim, sim. Eu não sei nem como. Não tem nem o que comentar muito, porque é muita coisa que aconteceu na vida desse cara. Isso que ele nem contou tudo o que aconteceu lá na prisão da capital.
Sim, nossa, a marmita. A marmita me pegou de jeito. Sim, foi a cereja do bolo, né? Eu ainda peguei e falei assim, nossa, por que será, né? Prisão da marmita, que nome engraçado. Queria que fosse sobre marmitas. Queria que fosse sobre marmita mesmo. Rapaz. Sim, mas tipo, acontecimento atrás de acontecimento, o envolvimento, tipo, uma voz dentro dele, que seria, tipo, sei lá, um alter ego. E um demônio perseguindo ele. Medo, medo. Sim. Nossa, é algo muito doido. Tipo assim, não me deu mais surpresa do que medo. Sim, mais surpresa que medo. Porque apesar de ter tido lá aquele negócio lá do demônio e tudo mais, da voz na cabeça dele, eu acho que os acontecimentos que ele teve na vida real, os acontecimentos reais, me pegaram, me chocaram mais do que os sobrenaturais. Sim, o sobrenatural acabou sendo, tipo, é o principal, porque aconteceu tudo por causa disso, né? Eu não consigo imaginar o que é uma pessoa vivendo, tendo viagem astral e paralisia do sono o tempo inteiro. Eu tive uma pra nunca mais ter outra, porque foi Nossa, terrível. Mas, tipo, sim. imagina ter, ter paralisia do sono recorrente. É um pesadelo. Só por causa disso já é um pesadelo. Sim. Caraca, rapaz, nossa, eu tô assim. Nossa, um abraço. Sinta-se abraçado, você aí que mandou essa história, porque menino, porque rapaz, eu não sei nem o que dizer. Eu acho que, olha, não sei. Eu sou assim, eu tô fazendo faculdade de psicologia, né? Se algum dia lá no futuro alguém me vier no meu consultório me contar um negócio desse, eu rasgo meu diploma. Depois disso, só resta a gente refletir um pouco da nossa vida, né? Aí minha cabeça chega até a doer, menino do céu. É, Gente, eu acho que é porque é uma questão assim, né, de que é real. Se fosse uma sim. creepypasta, a gente ia falar, nossa, chocante, mas vida que segue. Mas É, aconteceu com alguém, essa pessoa tá por aí. Também já deixou todo mundo fora de norte. foi por isso que eu deixei por último. Se eu tivesse colocado em primeiro, eu acho que a gente nem ia levar pro final. Sim, não ia nem prestar muita atenção nos outros, porque eu ia estar parada ainda nesse. Pessoal, esse foi o episódio. Nossa, eu tenho que agradecer muito vocês por terem participado. De verdade, muito obrigado por estarem aqui. E muito obrigado por participarem da seita e todo o pessoal da seita do terror. Vocês são muito importantes pra gente. Faz a nossa comunidade se fortalecer, ficar mais forte, mais unida e muito obrigado de verdade, viu? Obrigada eu, Fê. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. O episódio de relatos é sempre pesado e ou é mais perto da gente do que ler uma creepypasta, uma história de terror, vocês não acham? Sim. Ainda mais E esse que pode entrar dentro da casa, né? o nem fala. Então, mais uma vez, se quiserem fazer algum jabá de vocês, podem ficar à vontade. Agora o espaço é de vocês. O jabá que eu quero fazer é pro pessoal, olha só. Vira aqui apoiador Terror na Esquina, ó, por R$ 5, que é o preço do pão que o Sim, Felipe compra, você ganha sim. um monte de coisa. 5,15, tá mais barato do que o pão do Felipe. Tá mais barato que o pão do Felipe, porque o do Felipe ainda teve os centavos. É, acho que é 5,13, né, Felipe? Foi 5,13. Aí, ó, tá mais barato ainda. Olha, não é o preço nem do cafezinho, Vocês gente. garantem o pãozinho do Felipe. Tipo, todo mês Outro, mano. O Felipe só come uma vez por mês, que é quando cai os R$ 5 do pão dele. O resto do mês ele faz fotossíntese. Sou uma planta. Ele come banana. Ele come a banana lá Sou do cemitério. Ele come a banana do uma no cemitério. cemitério. Uh, não, valeu, passo. Eu concordo com o João. Vamos lá se inscrever, apoiar. É da hora. A gente conversa bastante lá. É bem da hora E mesmo. se for do Paraná, avisa pra gente fazer um encontro da seita. Paraná com força, né? Uhum.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado por ter escutado a gente até aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais, que é @terror na esquina, tanto no Insta, no Twitter, no TikTok, no Apoia-se, no YouTube, que é meio morto lá. Cara, qualquer esquina, tudo é de terror na Isso esquina. A aí, gente terror na teve. esquina em cada esquina. Ah, uma coisa, a gente tá com ideia de fazer umas estampas do terror pra poder lançar em camisetas, boné, Guardanapo. guardanapo, boa, guardanapo, sei lá, até balão de festa, quem sabe. Aí, assim que as estampas estiverem prontas, eu vou divulgar pra mais certinho. Então, tipo, a gente tá começando a ter essas ideias e logo vai vir novidades pra vocês. Esse assunto ainda é meio delicado pra mim, que eu ainda tô chateado com aquela caneca que eu perdi. A caneca. Vou fazer outro sorteio de caneca. Então, pessoal, cuidado nas esquinas. Tchau! Tchau! Tchau.